Imagine um planeta onde o chumbo corre como água, a pressão esmaga submarinos e o céu é coberto por nuvens ácidas sobre uma superfície que chega a quase 500 graus. Foi para lá que sondas espaciais foram enviadas, vez após vez. A União Soviética lançou cerca de 20 sondas de diferentes tipos rumo a Vênus. Olá a todos! Algumas se perderam pelo caminho, outras conseguiram entrar na atmosfera, mas por fim algumas sondas conseguiram pousar na superfície e transmitir dados. Bem-vindos à Pipa! Hoje vamos apresentar uma das histórias mais subestimadas da exploração espacial. Então, vamos lá! Por que Vênus? Durante muito tempo, Vênus foi considerado um planeta muito parecido com a Terra, quase como um irmão dela. Tinha quase o mesmo tamanho, uma massa semelhante e ficava logo ali, bem perto de nós dentro do Sistema Solar. Entre o século XIX e o início do século XX, os astrônomos imaginavam, sob aquela espessa camada de nuvens, paisagens com pântanos tropicais, samambaias e mares quentes. A ficção científica também abraçou essa imagem com entusiasmo, retratando Vênus como uma segunda chance para a vida ou como uma versão jovem da Terra. A União Soviética foi para lá antes de todos. A Venera 1 foi lançada em fevereiro de 1961 e entrou em uma trajetória rumo a Vênus, tornando-se uma das primeiras sondas a anunciar o início da era da exploração interplanetária. 2 semanas após o lançamento, a comunicação foi perdida a cerca de 2 milhões de quilômetros da Terra. A sonda passou raspando por Vênus e seguiu adiante. Nenhum dado pôde ser obtido. Ainda assim, naquele momento, já estava claro que a União Soviética continuaria tentando alcançar esse objetivo quantas vezes fosse necessário. Em março de 1966, a Venera 3 se tornou o primeiro objeto criado pela humanidade a alcançar a superfície de outro planeta. Só havia um problema: a sonda atingiu Vênus diretamente, sem desacelerar. Bem, pelo menos os cálculos balísticos estavam impecáveis. A comunicação já havia sido perdida durante a aproximação e, naturalmente, nenhum dado útil foi obtido. A verdadeira virada aconteceu em 1967. A Venera 4 transmitiu pela primeira vez na história dados diretos da atmosfera durante a descida, revelando uma atmosfera composta quase inteiramente de dióxido de carbono, além de uma pressão e uma temperatura que aumentavam rapidamente. Infelizmente, porém, a comunicação foi perdida antes que a sonda chegasse à superfície e a atmosfera a destruiu a cerca de 25 quilômetros de altitude. Mais tarde, ficou claro que as previsões feitas até então tinham sido otimistas demais e que a realidade era muito mais severa. Na mesma época, a Mariner 5 dos Estados Unidos realizou um sobrevoo de Vênus e confirmou de forma independente que a pressão na superfície chegava a dezenas de vezes a da Terra. Assim, o sonho de um paraíso tropical foi completamente destruído. Em 69, a Venera 5 e a Venera 6 também não chegaram à superfície, sendo esmagadas ainda no ar pela pressão atmosférica. Ainda assim, a cada tentativa, os engenheiros acumulavam novas experiências e aprendiam novas lições. Aquele lugar era realmente um inferno, e as sondas precisavam ser ainda mais resistentes. E então, finalmente, chegou o momento. Em dezembro de 1970, a Venera 7 se tornou a primeira sonda da história a transmitir dados a partir da superfície de outro planeta. Em um ambiente extremo, com temperatura de cerca de 475 graus e pressão de aproximadamente 90 atmosferas, ela continuou enviando sinais por 23 minutos. E então, depois de algum tempo, o sinal desapareceu. Foi a primeira mensagem enviada à humanidade a partir do solo de outro mundo. Sem nenhum exagero, aquilo foi um feito de escala imensurável. Enquanto os Estados Unidos concentravam seus esforços na Lua e em Marte, a União Soviética construía um sistema de exploração planetária com um objetivo claro: entrar na atmosfera de Vênus, resistir pelo maior tempo possível e enviar dados a partir da superfície.
E eles cumpriram essa missão de forma brilhante. Foi o resultado de uma soma imensa de esforços. Por trás de cada sonda havia uma enorme equipe. Especialistas em balística que calculavam trajetórias com anos de antecedência. Especialistas em projeto térmico que buscavam formas de manter a temperatura interna da sonda dentro da faixa operacional pelo maior tempo possível. Engenheiros de estruturas herméticas que enfrentavam o desafio de manter o interior a 1 atmosfera, enquanto o exterior estava sob 90 atmosferas de pressão. Desenvolvedores de sistemas de comunicação que precisavam enviar dados através de uma atmosfera extremamente densa, até centenas de milhões de quilômetros de distância. Assim, a Venera 13 e a Venera 14, lançadas em 1981, foram a culminação de tentativas e erros acumulados por mais de 10 missões anteriores que haviam mostrado na prática como Vênus destrói máquinas. Naturalmente, a essa altura, os cientistas já não tinham mais nenhuma ilusão. Aquele planeta destruía tudo que pousava nele. E o maior desafio era construir uma sonda capaz de cumprir sua missão antes de ser inevitavelmente destruída por esse planeta. Estrutura da missão e lógica do voo. Justamente por existir um alto risco de as sondas serem destruídas rapidamente em uma atmosfera densa, com nuvens e aerossóis de ácido sulfúrico, o programa espacial soviético adotou a clássica estratégia de redundância como garantia. Assim, entre outubro e novembro de 1981, 2 grandes foguetes Proton-K foram lançados do cosmódromo de Baikonur, com apenas 5 dias de diferença. Cada foguete levava a Vênus um complexo sistema de cerca de 4,5 toneladas, e embora as missões fossem feitas em pares, cada uma seguia sua própria trajetória paralela de forma independente. A estrutura de cada sistema era dividida em 2 partes principais, um módulo de sobrevoo e um módulo de descida para pouso. A nave-mãe funcionava como plataforma de transporte, unidade de fornecimento de energia e também como futuro retransmissor de comunicações. Durante os cerca de 4 meses de viagem, o módulo de sobrevoo transportava a cápsula de pouso protegida no frio extremo do espaço, fornecendo a energia pelos painéis solares, mantendo a temperatura interna e realizando correções de trajetória. Até aquele momento, o módulo de descida funcionava como parte desse conjunto. Ele era coberto por um espesso escudo térmico esférico com cerca de 2,4 metros de diâmetro. A separação aconteceu aproximadamente 2 dias antes da aproximação com Vênus. Os parafusos pirotécnicos foram acionados e as cápsulas foram empurradas por molas, entrando em trajetórias balísticas rumo ao planeta. Ao mesmo tempo, a nave-mãe executou uma manobra de desvio e passou por Vênus a uma altitude de cerca de 36 mil quilômetros. A partir desse momento, sua função mudou. Os módulos de sobrevoo passaram a atuar como retransmissores, recebendo os sinais enviados da superfície pelos módulos de pouso e transmitindo tudo para a Terra. Daqui em diante, tudo entrava no domínio do controle totalmente automático. O atraso na comunicação tornava impossível qualquer intervenção manual, ou seja, tudo precisava ser calculado antecipadamente, sem margem alguma para erros, numa única tentativa decisiva. Entre todos os fatores, o ângulo de entrada na atmosfera era especialmente importante. A uma velocidade de cerca de 11,2 km por segundo, a sonda precisava entrar num corredor balístico extremamente estreito e penetrar na atmosfera num ângulo de aproximadamente 20 graus. Se o ângulo fosse profundo demais, havia o risco de superaquecimento e forças de aceleração aterrorizantes de até 170 G. Se fosse raso demais, a sonda seria repelida pelas densas camadas da atmosfera e lançada de volta ao espaço. Imagine o tamanho do risco e da dificuldade. Até o menor erro podia ser fatal. Só o fato de essa etapa ter sido concluída com sucesso já era um feito impressionante. Mas, naturalmente, isso ainda estava longe de ser suficiente, e chegou o momento em que a verdadeira missão começou. E ela já havia começado muito antes do pouso. Durante cerca de 1 hora de descida atmosférica, a sonda precisava continuar coletando dados sem interrupção. Ao longo de toda a descida até a superfície, a sonda montou perfis de temperatura, pressão e densidade,
investigou a composição e a estrutura de camadas de nuvens de ácido sulfúrico com vários quilômetros de espessura e ainda tentou detectar atividade elétrica e confirmar a existência de relâmpagos com o instrumento GROSA 2, sem desperdiçar um único instante. Sim, era preciso agir rápido. Lembre-se, o destino da sonda já estava sendo decidido segundo a segundo, antes mesmo da entrada na atmosfera. Não existia nenhuma margem de segurança nessa missão. Uma nova coleta de solo, a reinicialização de equipamentos ou a correção de erros simplesmente não faziam parte do projeto. O tempo disponível para a transmissão de dados era rigidamente limitado pela resistência térmica da sonda e pelo período em que a nave-mãe retransmissora permanecia dentro da área de comunicação. Se ocorresse qualquer problema grave durante a desaceleração, o pouso ou as operações na superfície, isso significava o encerramento imediato de toda a missão. Estruturas para sobreviver. Agora vamos mudar um pouco a perspectiva e olhar dentro da sonda para entender como ela conseguiu resistir em Vênus, não apenas por alguns minutos, mas por quase 2 horas. Vale reforçar mais uma vez que o maior problema era a presença simultânea de 3 fatores: uma pressão absurda, temperaturas além do limite e dióxido de carbono em estado supercrítico, com propriedades tanto de gás quanto de líquido. Era literalmente um ambiente de pesadelo para qualquer máquina. A solução escolhida pelos engenheiros se aproximava da ideia de construir um submarino espacial. O módulo de descida foi projetado como uma resistente esfera de titânio, capaz de suportar da melhor forma possível a compressão externa. E essa comparação não é usada por acaso. Em termos de carga mecânica, as condições realmente se aproximavam das enfrentadas a cerca de 1 quilômetro de profundidade nos oceanos da Terra. A carcaça de titânio era produzida a partir de ligas capazes de manter suas propriedades mesmo em altas temperaturas. No interior havia um complexo sistema de isolamento térmico, com materiais compostos porosos, telas refletoras de calor e vedações cuidadosamente projetadas para eixos, cabos e conexões. Toda a cápsula era praticamente um cofre metálico selado, com um microambiente próprio em seu interior. Mas apenas criar uma estrutura resistente não era o suficiente. O calor ainda penetrava lentamente para dentro, e para combater isso, foi criada uma solução bastante interessante. A luta contra o superaquecimento começava antes mesmo da entrada na atmosfera. Antes da separação, a cápsula de descida era resfriada à força. Para isso, um fluido refrigerante circulava por um circuito dedicado, reduzindo a temperatura interna do compartimento de equipamentos para cerca de menos 10 graus. Mesmo essa pequena reserva de frio se transformava num precioso tempo extra de sobrevivência. Era como se a sonda respirasse profundamente um ar gelado antes de mergulhar em um forno escaldante. Mas, claro, não era só isso. O núcleo do sistema passivo de controle térmico era um acumulador químico de calor baseado em nitrato de lítio triidratado. Essa substância possui um calor latente de fusão extremamente alto e consegue absorver enormes quantidades de energia térmica ao passar do estado sólido para o líquido. Em outras palavras, enquanto esse sal permanecesse sólido, a temperatura interna do compartimento selado continuava dentro da faixa operacional. No instante em que o último cristal derretia, a elevação da temperatura interna acelerava rapidamente e pouco depois começava a degradação dos semicondutores, falhas nos sistemas e a parada completa da eletrônica. Então, como você já deve ter percebido, aquelas 2 horas de operação na superfície não era exatamente uma meta otimista dos desenvolvedores, mas sim o limite absoluto de resistência, um prazo que precisava ser respeitado a qualquer custo. Toda a missão havia sido construída em torno desse limite. Não era possível simplesmente engrossar indefinidamente a carcaça externa, adicionar mais isolamento térmico ou incluir ainda mais material químico absorvedor de calor. Isso porque cada quilo extra destinado à proteção significava menos espaço para instrumentos científicos, transmissores de rádio, baterias ou carga útil no geral. As rígidas limitações de carga do próton obrigavam os engenheiros a realizar ajustes constantes, como numa corda bamba. O resultado final foi uma sonda que alcançou o melhor equilíbrio possível entre resistência,
tempo de sobrevivência e resultados científicos. A descida em meio ao ácido. A uma altitude de cerca de 120 quilômetros, a cápsula de descida entrou na atmosfera de Vênus. O primeiro elemento a receber o impacto daquele ambiente foi o escudo térmico. A uma velocidade superior a 11 km por segundo, uma onda de choque de plasma se formou diante da nave. O revestimento ablativo derretia e evaporava intensamente, removendo o excesso de calor e impedindo que a estrutura externa fosse queimada. A desaceleração também era extrema. A estrutura sofria forças de até cerca de 170 G, e no meio disso tudo, o formato do escudo frontal precisava manter a nave na posição calculada. Quando a velocidade caiu abaixo da velocidade do som, o controle automático passou para a próxima etapa. As partes de proteção foram descartadas, os paraquedas se abriram e começou a fase de observação das diferentes camadas da atmosfera. A sonda atravessou camadas de nuvens com dezenas de quilômetros de espessura. O nefelômetro óptico atravessava a névoa para medir sua estrutura e densidade, enquanto sensores químicos detectavam a presença de aerossóis microscópicos de ácido sulfúrico concentrado. Ao mesmo tempo, espectrômetros de massa e cromatógrafos gasosos analisavam os gases ao redor. A telemetria mostrava que mais de 96% da atmosfera era composta por dióxido de carbono, além da presença de nitrogênio e pequenas quantidades de compostos de enxofre. Essa atmosfera, além de extremamente densa, também possuía intensa atividade elétrica. O instrumento GROSA 2 e seu conjunto de sensores captaram pulsos eletromagnéticos semelhantes a descargas de raios. Enquanto a sonda atravessava uma região turbulenta, onde a névoa ácida e os processos elétricos tornavam o ambiente ainda mais hostil. Na Terra, paraquedas costumam ser associados a pousos suaves, mas em Vênus, sua função era um pouco diferente. Eles eram necessários para reduzir a velocidade nas camadas superiores e dar mais tempo para os instrumentos trabalharem dentro das nuvens, mas permanecer muito tempo nas camadas inferiores consumia o precioso tempo de sobrevivência da sonda. Quanto mais tempo ela ficava exposta ao ambiente escaldante, mais rápido derretia o material químico de absorção de calor. Por isso, a cerca de 47 km de altitude, o sistema automático descartou os paraquedas à força e a cápsula iniciou o restante da descida num modo de queda aerodinâmica de alta velocidade. Nesse estágio, o único sistema de estabilização e desaceleração restante era um rígido escudo em forma de anel instalado na parte superior da esfera de titânio. Como é que apenas isso bastava para impedir que a nave se despedaçasse? Isso porque, próximo à superfície, a densidade do dióxido de carbono aumentava tanto que a resistência da atmosfera, quase como se fosse um líquido, já era suficiente para manter a velocidade de descida dentro dos limites aceitáveis. Pode ficar tranquilo. O tempo de descida havia sido calculado matematicamente com extrema precisão, de modo a minimizar o aquecimento e garantir o maior tempo possível de operação na superfície. E conforme a nave se aproximava do solo, a própria física do ambiente mudava ainda mais. A densidade da atmosfera aumentava a ponto de seu comportamento se aproximar mais da dinâmica de fluidos do que da aerodinâmica convencional. Graças ao ambiente ultra denso e à resistência do escudo em anel, a nave permaneceu estável e sua velocidade vertical caiu para cerca de 7 a 8 metros por segundo. O estágio final da descida foi um impacto forte, porém controlado, contra a superfície. Para absorver o choque, a parte inferior da nave possuía um amortecedor toroidal de paredes finas, semelhante a uma rosquinha metálica oca. Ao tocar o solo rígido e basáltico, essa estrutura se deformava e amassava plasticamente, absorvendo a maior parte da energia cinética de uma máquina de várias toneladas e protegendo o corpo principal de titânio. Aquele foi o momento mais crítico de toda a missão. Uma deformação na antena, danos nas placas eletrônicas causados pela sobrecarga ou até uma pequena rachadura na estrutura externa poderiam interromper a comunicação, mas a portadora permaneceu estável e os dados continuaram sendo enviados para o retransmissor orbital. Isso provava que a cápsula havia resistido ao impacto, mantido a orientação da antena e permanecido em posição estável na superfície de Vênus. E todo esse risco valeu a pena.
A travessia em alta velocidade pelas camadas inferiores da atmosfera teve um papel decisivo, e o tempo economizado ali acabou se transformando diretamente em dados científicos. A sonda já havia alcançado a superfície, mas dentro dela a contagem regressiva continuava avançando. E finalmente estava prestes a começar a fase final, o verdadeiro objetivo de toda aquela engenharia complexa. No fundo do oceano atmosférico. No mesmo instante em que o pouso foi confirmado, o sistema automático soltou a tampa do telefotômetro, dando início a uma das etapas mais impressionantes e difíceis de toda a missão, a captura de imagens. Câmeras de televisão comuns não eram adequadas para Vênus. Em um ambiente como aquele, sensores de imagem e filmes fotográficos seriam destruídos instantaneamente, por isso a sonda utilizava um telefotômetro mecânico de varredura óptica. Do lado interno de uma espessa janela de quartzo, pequenos espelhos vibratórios entravam em funcionamento. Eles escaneavam a superfície linha por linha, direcionando a luz para tubos fotomultiplicadores de alta sensibilidade. As imagens não apareciam de uma só vez, mas eram construídas gradualmente, aumentando ainda mais a tensão, já que a sonda podia parar de funcionar a qualquer momento, mas o resultado definitivamente valeu a espera. E aqui existe um detalhe importante. Próximo à superfície de Vênus, a luz se comporta de maneira incomum. A atmosfera absurdamente densa provoca uma forte refração, distorcendo o horizonte e criando a sensação de estar no fundo de uma gigantesca bacia afundada. A luz solar direta quase não alcança a superfície e, ao atravessar dezenas de quilômetros de aerossóis de ácido sulfúrico e camadas densas de dióxido de carbono, acaba se transformando numa iluminação laranja profundamente difusa. As sombras se tornam extremamente suaves e fracas, e a iluminação parece quase uniforme. Os comprimentos de onda azul e ultravioleta são praticamente bloqueados pela atmosfera. Por isso, até mesmo as cores da superfície de Vênus exigiram uma reconstrução extremamente complexa. A sonda transmitia sinais através de filtros vermelho, verde e azul, um após o outro. Além disso, havia um painel de calibração instalado diante da câmera. À medida que esse painel era aquecido, a tonalidade da tinta resistente ao calor mudava e essa correção de temperatura precisava ser considerada pelos cientistas na Terra. Por isso, as imagens coloridas de Vênus que vemos hoje são resultado de um processamento extremamente sofisticado, capaz de decifrar e corrigir as distorções espectrais causadas pela atmosfera. E no panorama enviado pela Venera 13, era possível ver formações planas de basalto, rochas afiadas e irregulares, o solo limpo pela onda de choque do pouso e até partes da própria sonda, como o anel de aterrissagem e estruturas em forma de engrenagem usadas para impedir a rotação da nave. Era exatamente a paisagem de uma região vulcânica selvagem, como se estivesse congelada eternamente sob um céu escaldante. Perfuração a 500 graus. As imagens panorâmicas foram um enorme sucesso, mas o verdadeiro clímax da missão ainda estava por vir. O verdadeiro auge científico dessa exploração era a tentativa de coletar amostras de rocha de Vênus, levá-las para um laboratório selado no interior da sonda e analisá-las antes que elas superaquecessem. Para isso, a nave levava um equipamento de coleta de solo projetado para suportar cargas mecânicas e térmicas extremas. Lubrificantes líquidos comuns evaporariam, ferveriam ou carbonizariam instantaneamente, e peças metálicas poderiam travar em poucos segundos devido à enorme expansão térmica. Por isso, os engenheiros adotaram ligas resistentes ao calor e lubrificantes sólidos, especialmente os baseados em disulfeto de molibdênio. O mecanismo de perfuração também era especial e foi projetado com tolerâncias que na Terra pareceriam até excessivamente folgadas. Porém, em Vênus, após o aquecimento, as peças passavam a se encaixar com a folga correta e conseguiam transmitir o torque adequadamente. Seguindo os comandos automáticos, um braço telescópico foi baixado até a superfície basáltica, o motor elétrico começou a girar numa broca dentada de liga endurecida e a sonda, literalmente, perfurou o solo de outro planeta. Esse foi um dos momentos mais tensos de toda a missão.
O motor em funcionamento gerava ainda mais calor, acelerando o derretimento do material químico de resfriamento, e o tempo literalmente desaparecia, segundo após segundo. Mas coletar a amostra não bastava. Ela ainda precisava ser levada para dentro do compartimento selado. Isso parecia simples à primeira vista, mas na prática era um processo extremamente complicado. Do lado de fora existia um ambiente escaldante e ultra denso, enquanto os equipamentos de precisão internos ainda eram mantidos em condições próximas às da Terra. Abrir diretamente essa fronteira teria provocado um desastre. Por isso, os engenheiros criaram um complexo sistema de câmara de ar. Primeiro, a válvula externa se abria, permitindo que uma pequena quantidade de solo triturado e gás superaquecido entrasse numa pequena câmara intermediária. Em seguida, o mecanismo externo era completamente fechado, o interior era isolado da atmosfera do planeta e a pressão excedente era desviada para um tanque interno especial. Só depois da estabilização das condições, a escotilha interna era finalmente aberta, permitindo que uma pequena quantidade de pó fosse transferida para o recipiente do analisador. A partir daí, entrava em funcionamento um pequeno analisador de fluorescência de raios-x baseado em fontes radioisotópicas. A amostra era irradiada, surgia uma fluorescência secundária de raios-x e os sensores registravam sinais característicos de cada elemento químico. Os dados obtidos eram imediatamente codificados pelo computador de bordo e enviados ao módulo retransmissor. E o conceito de enviar duas sondas ao mesmo tempo mostrou perfeitamente seu valor, já que o sucesso das duas missões trouxe resultados ainda mais importantes. As sondas haviam sido enviadas deliberadamente para regiões diferentes, separadas por cerca de 1.000 quilômetros. A Venera 13 pousou numa região montanhosa cheia de rochas, enquanto a Venera 14 chegou a uma área mais plana e baixa. As duas sondas confirmaram que as rochas dos locais de pouso eram basaltos de origem vulcânica, mas também revelavam diferenças importantes em sua composição. Isso reforçou fortemente a teoria de que grande parte da superfície de Vênus foi formada por atividade vulcânica gigantesca e extremamente variada. Porém, foi justamente depois do recebimento desses dados que o verdadeiro trabalho dos cientistas começou. Os dados que chegaram à Terra estavam longe de poder ser usados diretamente como um relatório geológico, pois continham ruídos de comunicação, artefatos e até interferências causadas pelos próprios equipamentos. Parte dos sinais detectados vinha das estruturas da sonda, da câmara de recepção e das superfícies internas do próprio analisador. Por isso, os pesquisadores precisaram realizar um longo processamento matemático para remover os componentes espectrais da própria sonda e extrair a verdadeira composição do solo venusiano. Descobertas inesperadas. A Venera 14 protagonizou um dos incidentes mais famosos e curiosos da história da exploração interplanetária. Um dos equipamentos da sonda era um penetrômetro usado para medir as propriedades mecânicas da superfície. Era uma haste com uma ponta cônica, projetada para atingir o solo e avaliar a dureza das rochas com base na reação obtida. Porém, após o pouso, uma das tampas do telefotômetro foi ejetada e caiu justamente no local previsto para a medição, fazendo com que a haste de medição, baixada em seguida, acabasse medindo a dureza de uma peça da própria nave. Esse episódio mostra claramente como os sistemas autônomos podem ser afetados até pelos menores acasos. Trajetórias, ambiente térmico, aceleração e mecanismos de abertura podem ser calculados, mas sempre restam pequenos fatores imprevisíveis que só aparecem ao chegar a outro planeta. E, curiosamente, esse acontecimento aparentemente cômico da tampa caindo no chão não ficou registrado apenas na telemetria. A própria sonda literalmente o captou como um som. Na verdade, a Venera 13 e a Venera 14 também entraram para a história como as primeiras sondas a transmitir sons reais da superfície de outro planeta para a Terra, usando sensores acústicos instalados no instrumento GROSA 2. Desenvolver um microfone capaz de funcionar num ambiente desses foi um desafio de engenharia extremo. Uma membrana vibratória altamente sensível precisava captar pequenas vibrações sonoras com precisão em meio a temperaturas capazes de derreter chumbo e uma pressão monstruosa de 90 atmosferas. E mesmo assim, os sensores piezoelétricos de cerâmica
funcionaram perfeitamente. Após a remoção dos ruídos, os registros permitiram identificar claramente o grave zumbido aerodinâmico que aumentava durante a descida, o impacto surdo do anel de pouso contra o basalto e até o estalo agudo do sistema explosivo que lançou a tampa para longe. Essas gravações possuíam um valor científico enorme. Isso porque, em Vênus, as propriedades acústicas são completamente diferentes devido à atmosfera ultra-densa de dióxido de carbono, cerca de 65 vezes mais densa que o ar da Terra, fazendo com que o som viaje mais rápido e tenha um tom deslocado para frequências mais graves. Ao ouvir o zumbido rítmico da broca em funcionamento e os sons graves do ambiente, produzidos por ventos que, perto da superfície, não chegavam nem a 0,5 metro por segundo, a humanidade conseguiu pela primeira vez não apenas ver outro planeta, mas literalmente sentir sua presença. O fim durante a transmissão. No estágio final da missão, a reserva de resfriamento no interior das sondas estava chegando ao limite. O nitrato de lítio triidratado havia derretido completamente. O processo de absorção do excesso de calor praticamente parou e a temperatura dentro do compartimento selado começou a subir rapidamente. Os primeiros sinais foram falhas na estabilidade dos sistemas eletrônicos. Depois vieram anomalias na telemetria, aumento de ruídos, erros nos dados e falhas no transmissor de rádio. Os osciladores de cristal saíram da faixa normal de funcionamento, o sinal ficou mais fraco e intermitente e começou a ter dificuldade para alcançar o módulo retransmissor. Todo esse processo foi observado da Terra quase em tempo real e aconteceu 2 vezes, com poucos dias de intervalo. Cada sonda continuou funcionando até o limite físico absoluto, até o momento em que os circuitos finalmente deixaram de operar por completo sob o ambiente escaldante. A Venera 13 permaneceu ativa por 127 minutos na superfície, superando com folga o tempo mínimo de operação previsto. Já a Venera 14, submetida a condições e cargas diferentes, operou por cerca de 57 minutos. Em um ambiente tão extremo, ambos os resultados foram extraordinários e, acima de tudo, os principais objetivos da missão já haviam sido alcançados naquele momento. As sondas transmitiram imagens panorâmicas de 2 regiões diferentes, dados atmosféricos, análises do solo e até sinais acústicos extremamente sutis, permitindo que a humanidade ouvisse pela primeira vez os sons de outro planeta, o vento fraco e o rugido da atmosfera. Dessa forma, o programa soviético de exploração de Vênus provou que a humanidade era capaz de alcançar a superfície do planeta e realizar ali observações científicas completas. E essas missões em dupla passaram a representar o auge da tecnologia daquela época. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir. Então é isso. Até a próxima. Tchau.